No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Apoio IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company. E Expo Minério 2025. Exposição, Congresso e Negócios, de 26 a 28 de novembro, em Cuiabá. Olá pessoal, eu sou o Disney de Paula e estamos de volta com mais um episódio do podcast Mineral. Aqui a mineração é levada a sério. Eu tenho comigo a minha colega Rafaela Padilha. Pois é, Disney. No episódio de hoje a conversa é sobre uma novidade quente no setor da mineração. A resolução número 208 da Agência Nacional de Mineração, a ANM, publicada no último dia 13 de junho, uma sexta-feira 13. Ela traz mudanças significativas para o regime de permissão de lavra garimpeira, a famosa PLG. Foi para nos ajudar a entender os impactos dessa medida, que está dando o que falar. A gente convidou uma especialista que é referência no assunto, a advogada Pamela Alegria. Além de ser especialista em direito minerário, ela também é uma das organizadoras da Expo Minério. Seja bem-vinda, Pamela. Muito obrigada, Rafa, Disney. Muito obrigada pela oportunidade de poder falar um pouquinho de novo de mineração. E falar de um assunto que, como a gente falou, está dando o que falar, né? Chapa quente. É chapa quente. Vamos começar já com o pé na porta, né? Pamela, a gente quer saber o que motivou essa resolução 208 da ANM, ao seu ver? Eu brinco que não é só uma resolução quente, né? Uma notícia quente, ela é ácida também. Segundo a Agência Nacional de Mineração, eles estavam sendo muito cobrados pelo Tribunal de Contas da União, pelo Ministério Público da União também, para a regulamentação das permissões de lavra garimpeira por conta de inúmeros casos de extração ilegal de minério que são comparados a garimpos, né? Então, segundo a Agência Nacional, já há muito tempo precisava se regulamentar isso e por força dessas notificações eles precisaram correr e fazer essa resolução nova. Essa é a explicação oficial, mas a justificativa. A justificativa é oficial, mas existem... Eu entendo que existe um cunho muito empresarial, né, de empresas mais fortes no lobby setor. De grandes empresas da mineração. Eu entendo que sim, porque existem muitas áreas que ainda estão ocupadas por PLGs que são de interesse de grandes empresas. Para a gente entender melhor, para quem está caindo de paraquedas nesse assunto agora, que eu acho que são poucas pessoas, a maioria de quem está nesse segmento já sabe, já conhece, o que muda com essa resolução? O que funcionava antes, o que deve, a partir de agora, ser adequado? A PLG ela é regida pela Lei 7.805, de 89, e ela determinava que o valor de cada requerimento de permissão de lavra garimpeira para a CPF era de 50 hectares. Não há, na lei, uma limitação de quantitativo de requerimentos. Então, eu, pessoa física, posso requerer, desde que meu requerimento tenha até 50 hectares, quantas PLGs eu quiser, né? E para as cooperativas, na área de Amazônia Legal, eu poderia requerer até 10 mil hectares e hoje essa limitação cai para 1.000 hectares por requerimento para cooperativas. No caso do CPF, 50 hectares. CPF, limita. Um valor total de 50 hectares, ou seja, eu só posso ter uma permissão de lavra garimpeira. Só para eu entender, fazer um comparativo em relação à lei anterior. A lei anterior permitia... no caso do CPF, 50 por PLG. Por requerimento, exatamente. Então, eu poderia ter 150, exatamente. Distintamente. Hoje não, está restrito Hoje a 50. Hoje não, é restrito ao quantitativo global de 50 hectares por CPF. E se eu tiver um CPF e for membro de uma cooperativa? Essa é a grande dúvida, porque a partir do momento que determina um valor global por CPF, mesmo que eu esteja revestida por um CNPJ... eles vão dizer se eu não posso ter o requerimento da cooperativa? Então, fica essa dubiedade. Se eu tenho uma permissão de lavra garimpeira no meu CPF, que eu já tenho 50 hectares, e eu faço um requerimento
estando inserido numa cooperativa. Eles vão negar esse requerimento? Não existe uma fala nesse sentido, nessa nova resolução, o que traz uma dubiedade e bastante dúvida. E quanto ao direito adquirido? Então, existe uma norma de transição na resolução para os requerimentos que estão protocolados e ainda não analisados. Eles geram a obrigatoriedade de, em 60 dias, o titular do requerimento fazer a opção do regime que ele vai querer, né? Se ele solicitou mais de uma PLG, então ele vai optar por qual regime de extração mineral ele vai querer. Porém, não existe uma transição no caso das novas renovações. Então, se eu, Pamela, tenho 50 requerimentos de PLG publicados e operando, quando eles vencerem, eu tenho que obrigatoriamente mudar de regime ou eu não vou conseguir renovar, não existe na resolução essa transição para as renovações. E a transição para a prática? Porque assim, a gente sabe que para fazer tudo isso exige uma série de questões, inclusive financeiras. Principalmente. E a gente está falando de pequena atividade, de pequenos garimpeiros, né? Que é uma atividade lista, diga-se de passagem. Sem dúvida, é bom reforçar. Sempre. Como é que ficou? Tem uma transição? Eles estão preparados para essa mudança? O impacto que isso vai trazer para o dia a dia, para o cotidiano? Eu entendo que não há uma preparação e não há um regime intermediário do pequeno para o grande minerador. Ou você tem a PLG, que você faz a extração manual, né, um pouquinho mais aparelhada, ou você tem os alvarás de pesquisa, que existe um impacto financeiro muito maior, porque nele incide taxa anual por hectare, você tem que apresentar pesquisa e o custo disso é alto. Dependendo do tamanho da área, é bem significativo o desembolso. Então, eu estou aqui obrigando o pequeno minerador que tem uma mentalidade artesanal, que tem uma mentalidade financeira e uma preparação financeira a dar um salto de preparação para a grande mineração, né? Não tem aí o meio do caminho, né? Então isso gera muita insegurança jurídica para o pequeno, e eu entendo que, para além disso, desqualifica o exercício do garimpeiro efetivamente dentro do nosso país. Agora a gente tem um ponto interessante, porque quando a PLG foi criada, ela foi criada para amparar o garimpeiro que estava trabalhando ilegal, trazer ele para a legalidade, principalmente através de cooperativa. Só que hoje, esse pequeno garimpeiro que trabalhava artesanal, ele já usa equipamentos de grande porte. Então precisa ter uma regra de transição para que ele possa se adequar. Porque essa questão da PLG é uma briga que fatalmente o setor deve perder, porque a grande mineração ela tem trabalhado muito forte contra a PLG, justamente com essa finalidade que ela foi criada, que hoje já não justifica mais. Não existe uma limitação, dizem. Quando se fala em permissão de lavra garimpeira, subentende-se que você vai fazer a exploração da matéria secundária, né? Uhum. Então, quando você vai retirar aquele minério... aluvionado, coisa mais superficial. Quando você vai lidar com esse minério secundário, em tese é algo mais fácil de retirar. Muito embora, dependendo da geologia, você precise de maquinários, né? E isso precisa ter uma norma regulamentar que estabeleça o limite, até quanto, né? Eu, por exemplo, não posso fazer dinamitação por meio de uma PLG. Não pode fazer shaft. Entendeu? Não posso fazer shaft, porque aí eu estou em busca do ouro secundário, do ouro primário. Exato. Né? E deixa de ser ouro secundário, o minério secundário. Então, precisa esse tipo de normatização para transformação, antes do supetão, como aconteceu, né? Então, assim, eu tirei direitos sem ter regulamentado aquilo que podia ou não podia efetivamente fazer. Mas ninguém estava esperando por essa normativa? Foi uma coisa, assim, brusca de fato? Porque, assim, a gente sabe que a pequena mineração ela é criminalizada por todos os danos ambientais dentro da atividade, né? E eu penso que a ANM fez isso como forma de tirar essa pecha do pequeno, né? Mas, assim, para você mudar, você não pode mudar da noite para o dia. Você tem que preparar as pessoas para esse momento. Existia muita discussão em torno dessa regulamentação da permissão da lavra garimpeira, mas nada concreto. Até porque o que me espantou na forma da condução disso tudo foi que foi uma resolução publicada de forma ad referendo, ou seja, até sem passar pelo colegiado da Agência Nacional de Mineração.
né? Então, foi assinada pelo diretor-geral, sem, inclusive, as consultas públicas que deveriam ter sido feitas anteriormente, que foram dispensadas. Então, o setor não foi ouvido, né? Havia uma expectativa, mas essa expectativa não foi plenamente discutida. E não existe possibilidade de recorrer judicialmente? Quer dizer, porque tem um trâmite legal, se ele foi, né? Inclusive, existe uma expectativa de uma reunião do colegiado agora para o próximo dia 3 de julho para análise dessa resolução. Dizem também que vai haver uma nova regulamentação em cima da 208. Então, dentro dessa reunião do colegiado, pode ser até que o colegiado resolva revogar a resolução, né? Existem grandes expectativas. E quando se fala de ações contra a resolução, dentro do estado de Mato Grosso, a primeira instituição que buscou contra essa resolução, que impactou diretamente as suas atividades, foi a FECOMIN, a Federação das Cooperativas do Estado de Mato Grosso, por meio do Gilson Cambuim, que fez reuniões importantes, tanto na Agência Nacional como com a Frente Parlamentar de Mineração Sustentável, para que se busque uma resolução desse caso. Até para atualizar essa data, bem agora no começo do podcast, recebi a informação do Gilson que a agência alterou a data da reunião para o final do mês de julho, salvo engano, dia 28. Então, bom saber. Que a gente pode ter essa atualização nessa norma até antes dessa data, né? Para que a gente possa, de repente, ter boas notícias aí a respeito dessa questão da PLG, doutora. E só para eu entender, você falou que restringe de 10 para 1.000 hectares por CNPJ, né, por cooperativa, na região amazônica. Então, os garimpos aqui da Baixada Cuiabana, por exemplo, eles não são afetados? Então, os requerimentos ali determinam que são de 1.000 hectares. Então, fica confuso, sabe? Eu digo por conta do bioma. Ele não é restrito ao bioma de produção? Mas se fazia requerimentos maiores para cooperativas também fora da floresta amazônica, como o Cerrado, por exemplo. Então, é uma norma que está muito confusa e não trouxe nenhuma resolução efetiva. Então, eu entendo hoje, juridicamente... Regulamentação. Exatamente. Eu entendo hoje, juridicamente, que eu posso vários requerimentos de 1.000 hectares por cooperativa em qualquer lugar do país. Tá? Eu enquanto cooperativa, posso ter mais de um requerimento? Sim, eu entendo que sim, né? Porque não está limitado ao valor global. Então, toda a cooperativa que tinha 10.000 hectares, em uma única permissão de lavra garimpeira, pode ter 10 permissões de lavra garimpeira com 1.000 hectares, tá? Agora, uma dúvida aqui. Eu tinha 150 PLGs no meu CPF. Isso está restrito agora a 50. Vou sobrar 100. E essas áreas? Não. Você tinha 150 PLGs... no meu CPF. No seu CPF. Então, vai ficar 149. Você vai poder ter só... Não, eu digo 150 hectares, perdão. Com 50 hectares. 3 PLGs. 3 PLGs. É que ela nunca brincou de banco imobiliário. Que vai... Essas 100 que sobraram, o que vai acontecer com essas áreas? Essa é a dúvida. Se elas já estão publicadas, aí nós temos a discussão jurídica do direito adquirido, do direito da pessoa ter a renovação ou não. Não houve regulamentação e transição na resolução. Se elas não estiverem publicadas e eu perder o prazo de 60 dias para optar para qual regime eu vou, elas vão para o banco de disponibilidade e podem ser leiloadas. E o banco funciona? A gente viu nas últimas rodadas que o custo está extremamente alto e que existe aí uma dificuldade bem grande dos lances e de se conseguir participar dos leilões. Aí no final das contas, quem vai mais se beneficiar com isso? As empresas com maior poder aquisitivo. Com isso, o pequeno vai sendo tirado do mercado, né? Com certeza. A gente também já ouviu discussão sobre a questão da ANM poder fazer essa mudança. Até porque é uma lei, né? Ela teria que passar pelo Congresso Nacional, se não me engano. E me ajude a entender melhor isso. Juridicamente, existe a hierarquia das normas, né? Então, o que regulamenta a permissão de lavra garimpeira é uma lei que tem todo um quórum de votação, precisa passar pelo Congresso e ser sancionada. E a resolução é uma definição de um órgão interno. Então, desrespeita completamente aquilo que está definido na lei. Então, a partir do momento que eu estabeleço, principalmente que eu estou diminuindo a quantidade, porque se eu tinha a opção de 50 hectares por requerimento e eu passo a ter 50 hectares global,
eu estou reduzindo aquilo que a lei prevê. Não poderia ter sido feito por meio de resolução. Então, podemos dizer que eu é entendo inconstitucional. que ela é uma norma que desrespeita os princípios e a hierarquia das normas. Ela, enquanto agência, porque ela é uma agência que trata especificamente da mineração, ela não tem autonomia para regulamentar isso? Ela tem autonomia para regulamentar todo e qualquer ato que não esteja estabelecido em lei. Por exemplo, eu não tenho estabelecido como vai dar os procedimentos para o requerimento de PLG. Então, a Portaria 155 de 2016 veio determinando como são os procedimentos para fazer os requerimentos, pedido de carga e tudo mais. Ela pode, sim, parametrizar suas ações por meio de portarias. Agora, mudar o que está inserido em lei, não pode. Uma outra mudança que a 208 trouxe foi a questão de bens minerais garimpáveis. Isso era necessário. Esse era um ponto que a resolução poderia fazer, né? Inserir novas substâncias que pudessem ficar inseridas dentro do regime de permissão de lavra garimpeira. De tudo que aconteceu, isso é o que eu vejo de mais benéfico da resolução. Porque antes você não poderia tirar outro mineral, mesmo tendo sido garimpado ou minerado ali, do rejeito, por exemplo. Exatamente. E com isso, essa norma acabou facilitando isso facilitou muito. Dando legalidade. Então, a partir de agora, o que eu preciso fazer? Enquanto a minha substância principal estiver sendo garimpada, eu posso apenas fazer uma simples informação e dizer que eu estou tirando outras substâncias dentro do meu requerimento de permissão de lavra garimpeira. Quando eu extinguir a minha substância principal, aí eu preciso fazer uma renovação com um regime específico para aquela substância, para eu continuar lavrando que seja diversa da PLG. Entendeu, Rafa? Entendi. Nós estamos aqui com mais de 13 dias da publicação dessa lei. Como que o setor se mobilizou? A senhora faz parte lá da Câmara Setorial, é grupo de trabalho? É grupo de trabalho hoje. Da Assembleia Legislativa, né, que teve uma reunião tensa esses dias. E tem contato com o grupo de trabalho da Câmara Federal, Frente Parlamentar, né, da pequena mineração. Como é que isso repercutiu e como é que eles estão reagindo a essa norma? Inclusive, houve uma recomendação do deputado Caveira, né, diretamente para o Congresso Nacional, pedindo a suspensão dos efeitos da norma da Resolução 208 por conta da sua inconstitucionalidade. Mas é um deputado do Pará, né? Isso, o deputado do Pará que defende com muita força, principalmente a mineração do Tapajós, que é uma das grandes prejudicadas em relação à Resolução 208. Mas a manifestação de deputado não tem força de lei, né? Ele pode se manifestar enquanto vontade dele, Exatamente. Mas ele precisa mobilizar os pares para que alguma coisa aconteça. A Frente Parlamentar da Mineração também tem feito um trabalho nesse sentido, né? Tem, inclusive a FEComim, né, acionou ela para que nos auxiliasse. Em Mato Grosso, como que repercutiu dentro isso? do grupo de trabalho, isso foi discutido também nessa reunião que você citou, que aconteceu na última segunda-feira, porque existem muitas dúvidas, né? Nós temos aí a Baixada Cuiabana, por exemplo, que opera quase que na sua totalidade por meio de permissão de lavra garimpeira. Nós temos o norte do estado com as cooperativas, que também opera praticamente na sua totalidade em permissão de lavra garimpeira. Então, o impacto negativo para o estado, isso a nível de arrecadação de TFRM, de arrecadação de CEFEM e tudo mais, gera uma instabilidade e uma dificuldade muito grande da resolução dos conflitos, né? Então, por exemplo, o que eu penso que seria uma solução nesse caso? Criar hoje um regime de exploração intermediário demoraria, porque ele necessariamente precisa ser feito por meio de lei, um regime novo. Mas eu poderia criar uma simplificação, por exemplo, de apresentação de tipo um relatório final por meio daquilo que eu já lavrei na minha PLG, para eu apresentar aquilo que eu já encontrei na propriedade, para ter um quantitativo e comprovar a aprovação de um relatório final e obter talvez uma concessão de lavra, né? Isso comprova tudo aquilo que eu já explorei. Não comprova a minha viabilidade futura. Mas se eu consigo uma concessão de lavra com moldes de poder apresentar uma pesquisa futura, simplifica muito a vida do pequeno minerador. Porque ele vai ter aquele momento de eu já explorei, eu já comprovo que tem minério, então eu continuo lavrando. E aí, lavrando, eu posso pesquisar e apresentar a viabilidade futura. É uma prévia da
Como é que chama? Da pesquisa. Da pesquisa, né? Exatamente, Exato. uma prévia da pesquisa dentro da produção que eu já fiz, do ouro que Ou eu da já concessão de retirei. lavra, né? Exatamente. E pode, assim, num mundo bem utópico, onde você quer regulamentar uma atividade que, em tese, né, que tem todos os olhos de regular e tal, que pesa, é uma pecha da pequena mineração. Poderia, então, criar linhas de crédito para que eles pudessem mudar o regime e ter financiamento para pesquisa, né? Porque você não pode chegar e... acontece muito isso. Você vai lá e muda tudo de uma vez e todo mundo que tinha o regime antigo é penalizado. Vamos dar condições para as pessoas se adequarem também. É complexo porque ainda não foi 100% aprovado e o entendimento de que as permissões podem ser dadas como garantia para financiamentos, né? Então, apenas as concessões, que é o direito propriamente dito, né, pode ser dado como garantia para investimentos internacionais e bancos e tudo mais. Então, é algo que também precisa ser resolvido, né? Se eu tenho uma permissão e eu posso utilizar desse direito minerário para obter um financiamento, com certeza eu vou ter mudança de mentalidade e possibilidade de poder migrar para uma mineração mais profissionalizada. É uma resolução. Foi uma agência que... É possível entrar com uma DI, uma DIN? É possível entrar com uma ação judicial por meio de entidades representativas do setor para buscar a suspensão da eficácia dela. Nesse primeiro momento, vocês estão buscando um Obviamente, diálogo. E é muito interessante que todas as vezes que o setor sofre uma agressão, ele tenta se organizar. Ele se organiza e tenta buscar soluções que nem sempre são estudadas a longo prazo. Então, é sempre uma rede de retalhos. Eu arrumo uma coisa, desarrumando outra, né? Então, eu entendo que dessa vez é o momento que o setor precisa se organizar efetivamente para que não seja novamente uma colcha de retalhos, para que a gente consiga essas regulamentações de uma forma muito eficaz para que a mineração possa migrar, já que o interesse é que migre da pequena mineração para uma mineração profissional, para que ela possa fazer de uma forma ponderada, de uma forma correta e dizendo exatamente aqui vocês podem, aqui vocês não podem. Eu acho que esse é o caminho de solução de conflito. E ao anunciar essa mudança, a ANM já deixou claro que novas mudanças virão logo na sequência. Sem dúvida. Então, por isso, o setor organizado ele pode se preparar ou até antever algumas normas que a ANM pode soltar aí nos próximos dias. Sem dúvida. A discussão, por exemplo, no maior ente representativo da mineração do país, que é o IBRAM, os braços da pequena mineração ainda são muito pequenininhos dentro do Instituto. Então, é necessário que o IBRAM também abrace a causa da pequena e média mineração, porque é o pequeno e o médio minerador que fazem o trabalho de pesquisa para as grandes mineradoras poderem se estabelecer. Se isso começa a ser vislumbrado de uma forma eficiente, a gente entende que tudo tem um ciclo. Onde a pequena mineração não pode chegar, pode se estabelecer a grande mineração, né? Então, eles podem coexistir de forma harmônica. Mas eu acho isso um pouco utopia. Fazer o IBRAM mas eu não deixo de sonhar. Eu penso assim, que a solução para isso, de fato, já que existe a intenção de migrar, é você unir o pequeno ao grande e trabalhar de forma... Mas assim, alguém tem que ser responsável pela criminalização da atividade, né? Então, assim, o grande não quer assumir essa responsabilidade. Claro. E que o pequeno... E o IBRAM representa os grandes. Assim. E o pequeno não consegue sobressair porque ele não é organizado. Não. Infelizmente. E é uma coisa que nós sempre apontamos aqui, Sim, a falta claro. de organização do setor. Né? As cooperativas têm feito um papel fundamental nesse aspecto. Né? Mas que ainda não conseguiram mais para esse avanço tem sido as cooperativas. Ainda não conseguiram atingir os pequenos mineradores individuais, né? Exato. E o meu medo quanto à resolução é o incentivo para a ilegalidade. Você já pensou uma pessoa que tem aí 100 PLGs, quantos laranjas ela vai conseguir para colocar lá e requerer as PLGs para ela garantir o direito minerário dela? Porque ele vai querer perder. Exatamente. Isso por quê? Por medo. Por medo. Eu estou perdendo um patrimônio. Né? Vai colocar mãe, tio, exatamente. Avô, amigo. É empurrar o setor que estava caminhando para a regularização para uma ilegalidade completa. Eu não tinha visto por esse prisma. A ANM está pronta para
para conter isso, caso Estruturalmente, não. Ela tem condições de fiscalizar? Não tem. Estruturalmente, se o cara não, tá com porque 10 mil, 15 mil, vai passar 1.000, Porque aí coisa vai aí multiplicar ainda mais. Mas aí você usa a Polícia Federal e outros meios de investigação. Mas não, porque se é crime, mas você aí tem outros já não é meios caso pra de Polícia fazer Federal, é investigação. caso de eles fazerem essa fiscalização. Uso de laranja de Pelo preposto fato ético. da Se agência. você usa de forma criminosa para você regulamentar Até uma você coisa, saber que o cara tá atividade legal, fazendo isso, até chegar nesse ponto da Polícia Federal entrar no sistema, já, né? Muitos processos já é caducaram. uma coisa bastante Já caducaram. E eu entendo que a informação e a educação previne a repressão. Então, Eu sou super né? favorável à educação. Então, eu acho que a agência, como uma agência reguladora, precisa prezar muito por isso. A gente tem uma dificuldade grande, não foram chamados os servidores que passaram no último concurso. Infelizmente, a agência está defasada em pessoas, né? E você não consegue fazer uma fiscalização, um trabalho bem feito sem pessoas, né? Então, é preciso aí que o governo federal abra efetivamente os olhos para a importância da mineração no país e equipare efetivamente a agência às grandes agências que têm, sim, desenvolvido papel fiscalizatório, que tem força, né, para atuar, para informar, né, e fiscalizar. Mas essa questão de sucateamento de agências e de órgãos ligados à mineração não é uma situação que a gente encontra no governo federal, não. Assim, esse governo até fez o concurso para a ANM, que estava parado. E nós temos aqui dentro do estado de Mato Grosso a Metamate, por exemplo, que teve problema, todos os órgãos têm, mas que foi desativada. Caminho para uma extinção. Está sendo extinta e que está sendo criminalizada. Assim, apesar de todo o trabalho que ela fez em prol da pequena mineração no Mas o estado. governo federal tem a parcela de culpa dele aí, a gente não pode também deixar fora, né, Rafaela? Não Poderia eu não tô avançar eximindo com a ninguém de legislação. responsabilidade. A nossa legislação mineral é de 1963. E quem faz legislação é a Câmara Federal e o Senado, o Congresso Nacional. mas tem então poder- a gente tem que se ligar para tudo isso, porque assim, é fácil você apontar um responsável, né? Nós temos 513 deputados federais. Não vou, Não é? não vamos entrar nesse assunto. E é o que senão eu esse costumo- podcast não vai acabar. E é o que eu costumo dizer para os deputados que têm a coragem de dizer que são defensores da mineração, que eles são realmente corajosos. Porque, infelizmente, na realidade que a gente vive, quando se fala que se defende a mineração, você é muito mais marginalizado, criminalizado, do que benquisto, né? E assim, vamos lá, vamos falar quem tá na mineração, porque quando você fala de mineração, você pensa no dono da mineração, né? Fala, fulano tem uma mineradora, tem avião, ele é rico, tem isso aqui. Quem trabalha na mineração? A gente tá falando de trabalhadores. A cadeia social que a mineração gera. E mais, quando se fala em grandes empresas, eles investem muito em qualificação profissional. As pessoas saem formadas, podendo trabalhar em outros países com uma capacitação excepcional, né? Além das pessoas que trabalham de forma manual, né, que a mineração exige muito isso, que sustentam suas famílias na cadeia de mineração. Então, a empregabilidade é muito grande. Mas, nesse sentido, fazer a transição do setor, tirar essas pessoas que trabalham manualmente, começar, né, a mudar o regime é fundamental, porque quanto mais você empregar tecnologia, melhor é para todo mundo que está trabalhando na atividade. Eu entendo que tudo há um ciclo. Chega um momento que não é só a questão artesanal. Você já saturou aquilo, você já saturou sua PLG, você precisa se profissionalizar. Avançar. Como tudo na vida. Isso. Você não estuda para se aperfeiçoar quando você quer fazer alguma coisa. Eu, como advogada, tenho que estar sempre estudando, buscando. Atualizando. Então, o profissional que atua na pequena mineração também precisa evoluir. Isso é uma questão de evolução, né? Então, eu entendo que a profissionalização é o caminho. Mas a imposição dessa profissionalização de forma tão brusca vai trazer muito mais consequências negativas do que benefícios nesse momento. E sem preparo, né? Exato. O setor não estava preparado para essa mudança. Assim, não é que seja é negativo. Não sei se a intenção é fazer com que... Mas assim, não era a hora, não era o momento e não estava preparado. A forma. Assim, eu acredito que tudo precisa de uma transição. Com você certeza. não pode empurrar a pessoa para que não, a gente quer que você se aperfeiçoe, mas vamos lá, você vai ter um prazo para isso, você precisa se adaptar a isso, ou vou te dar linha de crédito, ou vou te dar alguma coisa, quer dizer, eu não vou simplesmente te jogar no abismo. Toda mudança gera um desconforto. É. Isso é uma máxima.
né? Então, para que essa mudança não gere tanto desconforto e tanto impacto negativo, eu preciso preparar. Perfeito. O que não aconteceu nessa Infelizmente. normativa 208? Doutora, estamos chegando ao final do nosso podcast, mas antes, a gente gostaria de falar um pouquinho sobre a Expo Minério. Como é que estão os preparativos? A todo vapor! Para falar para todo mundo que nos vê que a Expo Minério esse ano já está, graças a Deus, 3 vezes maior do que do ano passado. E foi grande ano passado. E olha que foi grande, mas muitas novidades, cursos muito legais esse ano também, palestras riquíssimas, debatendo todos esses assuntos quentes aqui, né? Mais exposições de empresas internacionais conosco, né? Então, assim... Fiquei sabendo que tem empresa até da China. Tem empresa da China, tem empresa italiana, tem um monte de coisa legal esse ano e eu espero que todos vocês estejam conosco novamente na Expo Minério, que é a grande porta da mineração mato-grossense para o país e para o mundo. E já se tornou referência para o setor no Brasil, né? No nível de Brasil, temos também aí uma ONG que vem somando aí, trazendo uma visão diferente, querendo buscar resolver um problema antigo do setor, que é a questão do uso do mercúrio, trazendo propostas para melhorar. Então já é uma novidade também, já é um avanço, né? Muito. Em vez de ficar só em apontar o erro, né? Ajudar a resolver o problema, isso já é um avanço. E esse é o grande papel da Expo Minério, é colocar com que todos os níveis de mineração se compatibilizem, né? Se falem, se entendam, para que as pessoas e os grandes mineradores, os pequenos mineradores entendam que é um setor só, né? Cada um com os seus interesses, mas que todos podem coexistir e auxiliar o trabalho um do outro. E eu percebo assim que as pessoas, é uma feira de negócio, é mais, né? Porque ela traz muita informação, ela traz muita formação, tem laboratórios, assim, sabe? Traz cursos para as pessoas que não entendem de mineração, ficam assustadas com tudo que ela oferece. E eu vou te falar que eu estive no PDAC esse ano e o que se falava dentro do PDAC era da realização da Expo Minério. Olha que maravilha. Então, dentro da maior feira de mineração do mundo, né, o evento de Mato Grosso tendo uma relevância, né, maravilhosa. Então, para nós é uma realização daquilo que a gente busca desde a primeira edição da Expo Minério. Maravilha. Conversamos aqui com a doutora Pamela Alegria. A gente não falou sobre os próximos passos com relação a essa resolução, né? Eu acho que dá para a gente finalizar com isso. Quais são os próximos passos? O que você, doutora, que é uma expoente no setor, advogada atuante da mineração, faz parte ali do GT, da Assembleia Legislativa, o que vocês pretendem fazer? Então, eu entendo que o que precisa acontecer para a gente regulamentar essa resolução é a revogação dela, tá? E a melhoria dela, né? Eu entendo que a regulamentação precisa acontecer, né? Mas não de forma tão brusca. Eu acho que precisaria se inserir prazos para que as pessoas fossem se regularizando e fazendo essa modificação de regime, e ainda talvez a criação dessa ideia intermediária, daquilo que eu já tenho publicado, como que eu posso melhorar e poder evoluir para um alvará de pesquisa. Uma regra de transição clara, né? Perfeito. Porque ela está muito dúbia. Porque, assim, entrar com processo é uma solução válida. É uma solução válida. É que demora muito tempo, né? Às vezes não, às vezes as liminares são analisadas até de forma eficaz e rápida, né? Mas aí uma discussão judicial eu acho que tira o conforto de uma discussão política, de todo mundo querer participar efetivamente, né? Então, só que seria uma resposta, como vieram com o pé na porta, judicialmente se iria com o pé na porta, né? E deixar claro que o garimpeiro, o minerador, ele não é a favor da ilicitude. E ele não é contra mudanças, ele só é contra a forma que isso foi colocado. Eu concordo plenamente com isso. Maravilha. Pareceu papo de comadres aqui assistindo aqui no final. Doutora Pamela, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast, enriqueceu muito o nosso conteúdo, trouxe uma luz para esse assunto que está todo mundo nesse momento buscando informação, buscando entender o que aconteceu e o que pode acontecer a partir de agora. Eu acho que quem assistiu o podcast até esse momento, com certeza saiu daqui com a cabeça mais fresca a respeito desse assunto.
E a gente também gostaria de agradecer a você que nos assiste e dizer que o nosso podcast ele está no nosso canal no YouTube, está no Spotify, no Instagram, no TikTok, e que essa conversa ela só vai continuar acontecendo se tiver a sua audiência, se você curtir, compartilhar, para que a gente possa chegar a mais gente, né, Rafa? Isso mesmo, Gisele. É fundamental. As redes sociais, elas vivem disso, né? Elas vivem de fofoca. Com o Títio. Então, assim, leva para o máximo de pessoas que você puder e vamos fazer essa informação levar a quem precisa, né, doutora? E lembrando que a mineração é essencial, né, gente? Essencial, assim como a sua audiência. Pois é, porque aqui a gente fala de mineração, porque mineração é essencial, como a doutora Pamela acabou de falar. Um abraço e até o próximo episódio do Podcast Mineral. Podcast Mineral. Apoio. IBGM. Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra. Centro de Apoio da Mineração Sustentável. Fecomim. Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company. E Expo Minério 2025. Exposição, Congresso e Negócios, de 26 a 28 de novembro, em Cuiabá.